Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Religare Podcast. Meu nome é Matheus Daraim e estou muito feliz de começar mais um episódio ilustre aqui, se não me engano é o 11º, com o objetivo de expandir a ideia da espiritualidade, né? Muitas vezes a gente acha que a espiritualidade está com padre, com monge. Aqui a nossa ideia é aproximar essa ideia de espiritualidade, dessa conexão que as pessoas têm com o divino, e hoje não é diferente. Hoje eu tenho um convidado que é um grande amigo meu, estudei junto com ele, se converteu recentemente ao catolicismo, é o João, é ator, é advogado, é um grande buscador da verdade. Sem mais delongas, seja bem-vindo, Johnny. Obrigado, meu amigo, tamo junto, obrigado, parabéns. Parabéns aí pelo podcast. Pô, seja bem-vindo aí, cara. Prazer estar com você aqui, a gente sempre troca ideia. A gente troca ideia, né, velho? No bar, agora no podcast. No bar, nos intervalos da aula. No jogo do Corinthians e Flamengo. Coringão. Pô, sempre um prazer ter você aqui. Queria ter você aqui, porque eu acho que você, sempre nas aulas tem umas reflexões muito profundas. Você é um cara muito culto, você lê bastante, né, cara? Então dá pra ver que você tem bastante embasamento no que você fala, né? Eu busco, né, cara? Como você falou aí, um buscador. Eu sempre tive essa sede de saber, então dividi um pouquinho aqui, né? Ô, Johnny, eu te conheço, eu falei brevemente quem é você. Uhum. Explica aí um pouco pro público, quem é o Johnny? Cara, meu nome é João Pedro, eu sou advogado, me formei em Direito em 2017. Mas sempre gostei de arte, né? Sempre gostei de escrever, de teatro, e aí meio que isso andou paralelamente na minha vida. E chegou a pandemia ali, foi um momento que eu tinha acabado de abrir uma conveniência, e aí com a pandemia não deu para rolar, né? Porque teve que fechar. E eu fiquei muito tempo escrevendo. Isso no Piauí? Isso no Piauí. Fiquei muito tempo escrevendo e comecei a fazer uns vídeos no Instagram das minhas poesias, interpretando minhas poesias, né? E aí atiçou mais ainda a minha vontade, eu já era formado em teatro, um curso técnico também, e aí atiçou mais minha vontade de trabalhar com audiovisual. Aí cara, só tem São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro sempre fui apaixonado, mas ficou aquela dúvida, né? Aí eu fiz algumas consultorias com o pessoal da área e eles me disseram, não, São Paulo pra quem quer cinema é melhor. Aí vim pra cá. Aí tô quase 3 anos aqui já. E você, quando você fez esse curso antes de técnico, foi meio que pra conhecer e tal? Você tinha já esse... Do teatro? Ideia? Do teatro. Não, já foi decidido, porque eu comecei, na verdade eu fui fazer Direito, né? E aí no primeiro semestre foi uma galera do teatro chamar os estudantes de Direito pra fazer teatro pra melhorar a retórica, a oratória, né? E aí eu já tinha uma chama pela área, mas não conhecia. E aí a partir disso despertou a curiosidade e ainda no curso de Direito eu fui atrás, lá em Brasília, que eu morava na época. E aí me apaixonei, né? E aí quando eu voltei pra Teresina, aí eu procurei um curso técnico de teatro e fiz lá. Pô, que legal. E é interessante que eu acho que a arte em si, assim, ela já se conecta muito com a ideia do podcast, né? Que é essa conexão, né? Cara, a arte é espiritualidade total, velho. Quem ainda não se atentou a isso, ainda mais ator, cara. Ator entrega tudo. Você tá entregando seu corpo e todo a sua alma ali, quando você termina uma cena, tá imbuído do seu personagem, não tem como. Eu fico pensando aqui, né? Tipo, o ator, ele tem que, vamos dizer, desapegar do ego, né? Desapegar da personalidade, porque ele vai virar um outro personagem, né? E esse é um desafio, velho, porque justamente na profissão que você tem que despir do seu ego para poder emprestar para outro ego, é onde tem muita gente com ego muito grande, né? Atores em geral são muito vaidosos, não tem como negar isso. Então, para você estar presente em cena, para você ficar realmente ali inteiro, você tem que se despir de vaidade, de querer que você apareça. Então, o desafio já começa aí. E também o ator, a maioria, né, são pessoas que têm essa sensibilidade muito forte. Então não tem como você não fazer uma cena ali, às vezes uma cena que é muito violenta ou com carga dramática muito pesada, você sente ali que tem um negócio que namora com o espiritual, né? Não tem como. Eu fico pensando assim, né? Lógico, a gente transcende a ideia da arte, tem muitos tipos de arte, mas no atuar em si você se conectar com aquele personagem, né? Você sair do João, né? Da ideia do João e se conectar naquele personagem em si, né, cara? Eu acho muito, muito profundo, né, cara? Quando você consegue conectar essa ideia. Isso aí é o que sempre me encantou na arte, cara. Porque é você
tentar enxergar o mundo pelas lentes de outra pessoa. É como se você colocasse aquela pessoa dentro de você e aí você começa a ver o mundo pelas lentes dela, por um breve momento ali, que é a preparação, né, em si, da peça ou do filme e do filme em si. Os melhores filmes que você vai ver e peças são de atores que realmente se despiram. Assim, os caras tiraram uma parte da vida deles e se entregaram para viver outra vida, né? Se você for ver os melhores, não é toda peça, nem todo filme que exige isso, claro, né? Tem coisas mais leves, mas assim, se for um Daniel Day-Lewis da vida, o cara teve uma cena que ele fez que ele passou 2 dias, ele pediu, né, o método dele, 2 dias dentro de uma prisão, sem dormir, porque ele ia fazer uma cena de um cara que era interrogado, e ele queria realmente sentir aquilo ali na pele para quando o cara ligasse a câmera, fosse uma coisa verídica mesmo. Então, assim, não tem como o cara fazer um negócio desse e ele não beirar com o espiritual ali. Não, e é interessante que o cara leva isso no seu mais profundo significado, né? Porque ele poderia, cá entre nós, sei lá, ele poderia muito bem fazer aquela cena, que deve ser um ator, eu não conheço o ator agora, de imagem, pode ser que É o que fez Lincoln, que ganhou o Oscar por Lincoln. Sei. Ele de imagem ali, legal, ele já sabe fazer, mas se propor a isso, né, você já vê que ele já se preocupa não só com a profissão, mas com essa parte de estar conectado com aquele ator, né? Eu vi eu li uma coisa sobre aquele ator do Oppenheimer também. Cillian Murphy. O Cillian Murphy. Que, cara, ele não ficou com nenhum ator, ele não jantou, não almoçava, não dormia com ninguém. Ele ficava só ele ali para ele fazer as cenas. E você vê assim, tem cena, sei lá, o filme inteiro tem grande parte do filme que passa num quartinho ali, o cara sendo interrogado. Imagina pro cara... Imagina pra mulher do cara, pra família. O cara tem mulher em família, né? Pra dizer, nesse momento da minha vida eu tenho que deixar você de lado e me preparar. É uma profissão que exige muito, cara. Nesses momentos, né? Porque a gente tá falando só de um filme, né? Quantos outros filmes que o cara tem que fazer isso, né? É muito... Você tem que dar... eu digo assim, é uma profissão linda e ao mesmo tempo uma das mais, entre aspas, perigosas, assim, porque você realmente entrega tudo. Você tá emprestando o seu corpo, a sua mente, a sua alma pro personagem. Não é pra fraco. É isso. A gente falou um pouquinho já sobre arte, mas já, quero entrar um pouco aqui na sua trajetória, Johnny. Eu acho que você tem uma trajetória bem interessante, assim, para mim ficar claro que, assim, você é um buscador, assim, eu falei brincando, né, sim, assim, com a palavra, mas, assim, você me parece que é um cara que sempre, eu não falo sempre, né, porque a gente não nasceu, assim, mas tá sempre em busca de se conectar com esse divino, né? Eu sempre tive, assim... Eu sempre fui meio diferente, assim, da maioria dos meus amigos, né? Até hoje a galera, assim, tira uma onda, né? Porque... Pra mim nunca fez sentido, assim, o mundo material por si, entendeu? Eu sempre quis buscar um sentido a mais. Se eu tô na escola ali, por que eu tô estudando? Eu tenho que estudar pra quê? Depois que eu me formei, o trabalho, beleza, ganhar dinheiro, ter uma família, mas pra quê? É só isso? E quando chegava é só isso, pra mim não entrava, velho, porque pra mim não tem como eu me satisfazer só com isso. Então eu sempre busquei esse algo a mais. Só que é aquela busca, né? E eu acho que até esse lado artístico também, o artista ele tem uma sensibilidade e às vezes se você não tiver um racional bem equilibrado, essa sensibilidade fica desordenada e aí você começa a pirar, se você não acha esse sentido de uma forma clara, né? E aí eu comecei a buscar. Sempre gostei muito de estudar filosofia. A própria arte, a literatura já é um meio também de você, pelo menos, ter alguns indícios ali de espiritualidade, dependendo da literatura. Principalmente as clássicas, né? Você lê um Homero, um Virgílio, um Machado de Assis, já tem elementos filosóficos e espirituais ali. Especialmente se você consegue abstrair a ideia, se você né? consegue ter uma visão simbólica, né? Que é uma coisa que eu vim adquirir. Assim, eu tinha um pouco, mas eu vim adquirir mais depois. E eu sempre tive essa busca, só que eu nunca soube como direcionar essa busca. Então sempre foi um negócio meio aleatório, assim, na arte, na filosofia... religião. Eu cresci numa escola católica lá no Piauí, mas era um negócio mais assim, como era criança também, acho que criança não tem como você ter um entendimento total da religião, né? Mas para mim não foi uma formação que me fez
querer aprofundar no catolicismo. Eu fiz a primeira comunhão e tal, mas era uma coisa mais de... Padrão. Assim, de cultura. A sociedade faz, eu nasci aqui, mas não tinha um entendimento profundo e não... Uma reflexão sobre aquilo. Não tinha. Só seguir o bonde. Só seguia o bonde, mas ao mesmo tempo me questionava o que é que tinha mais, entendeu? O que é... Sobre Deus, sobre o significado da vida humana, as cosmovisões. Então eu ia buscando meio que por minha conta, né? E isso se aflorou mais na adolescência, porque eu fui fazer direito lá em Brasília, e Brasília é uma cidade que consome muito, né? Cultura, tem uma galera bastante assim. E fui estudar na Universidade de Brasília, e lá tem muito, assim. Só que quando eu fui para lá em 2011, eu me deparei com uma coisa que eu não estava esperando, que é na universidade pública são visões muito materialistas da vida, né? Por mais que tenha um ar intelectual, liberalismo, comunismo, tudo aquilo ainda tá tudo ligado à matéria ainda, né? É uma ideia de que você vai encontrar a felicidade ainda nessa vida aqui, tipo, ou na prosperidade ou numa comunhão material de pessoas. E no fundo é uma visão ateia, né? Não tem o transcendente, é você querer buscar a alegria eterna no material. E isso nunca me deu satisfação, isso. Não é essa a resposta, né? E quando você diz busca no materialismo, você diz é o status quo ali que não necessariamente visava, mas estava em prol do materialismo mesmo. No fundo, é você tentar achar... É uma religião, só que é uma religião de ideologia, né? Aquilo que a gente estava conversando antes do podcast. A ideologia é você pegar... um pedaço da realidade e amplificar aquilo ali e usar ele para explicar o mundo, né? Então você pega uma ideia e essa ideia antecede a própria realidade. E se a realidade estiver em contradição com essa ideia, dane-se a realidade, entendeu? Que vale, eu vou ficar aqui com a minha ideia. Eu achei muito isso na universidade pública. Isso aí, cara, me foi me angustiando, porque todo lado que eu vi era isso, né? E eu não é possível que é só isso. E ali você, vamos dizer, era católico, mas ainda não tinha essa ideia. Não tinha, católico mais... Para falar assim. Católico, a gente chama hoje, que eu não já sei, mas é católico de IBGE que chama. É o cara que diz ali pro IBGE, não, eu sou católico, mas o cara não segue os mandamentos, não frequenta direto a igreja, não vai todo domingo. Eu era isso. Só que, e aí a partir de um tempo, né, acabei até me desgostando assim da igreja católica, porque buscando esse significado, eu achava tudo muito mecânico, né? Como eu não tinha o entendimento, não sabia o significado da missa, dos símbolos que hoje eu entendo, na época eu olhava assim e dizia, cara, isso é muito chato, né? Aí, muito guiado ainda pela sensibilidade, pela sensação, isso aí não tem um sentido assim, até mesmo no sentido de emoção, né? Não via, achava chato. E aí comecei a buscar outros lugares, né? Tinha uma igreja lá perto de onde eu morava, na Asa Norte, que é uma igreja adventista. E ali foi um lugar que eu fui, eu me lembro que já respirei um negócio diferente lá, porque pelo menos já falava de Jesus, né? Já tinha uma espiritualidade, e o pessoal é muito bem acolhedor, e geralmente os protestantes são assim, bem acolhedores. E aí, da primeira vez que eu fui lá, os caras já me acolheram. E teve um cara em específico que eu nunca mais vi. Se ele estiver assistindo esse podcast, já agradeço, Maicon, foi um cara muito importante na minha vida. Que aí ele começou aí todo sábado, os adventistas, o dia sagrado para eles é o sábado, né? Igual os judeus. E ele ia todo sábado lá na minha casa me dar lições da Bíblia, né? Ensinar o significado. Discutir mesmo. Aí eu já pegava o que eu lia de filosofia, Platão, Aristóteles, e usava também para questionar o que ele me explicava, né? Porque eu também sempre tive... Você fala assim, é católico, se converteu, mas eu sempre fui muito assim... questionador. Tipo, eu acreditar numa coisa é porque eu já realmente refleti, já fiz umas 20 perguntas para derrubar aquela ideia, e aí se não derrubar, aí realmente eu acredito. Então tudo que ele me apresentava lá, eu ia perguntando, ia moldando, vendo onde aqui tinha uma brecha que não se encaixava no que ele dizia, e isso aí foi me atiçando, né? A buscar mais, a saber. Não virei adventista, mas... as aulas que ele me deu serviu para atiçar isso em mim, né? Mas podemos dizer então que ali foi um dos primeiros momentos de se aprofundar realmente na religião, e não na religião no sentido
padrão, mas no sentido do religare mesmo? Foi ali Exato, que você começou a ver que tinha algo mais profundo além da materialidade? Foi exatamente aí. Assim, já tinha essa busca em outros lugares, né, como eu falei, mas na religião, nesse sentido mais profundo mesmo, do religar, foi através desse cara, o Michael. Michael, obrigado. Não sou adventista, mas você foi muito importante aí. Você tem contato dele, assim, Não né? tenho. Já tem o quê? Nós estamos em 2023, já tem 12 anos já isso. Pô, mas legal, né? Que isso pra você é algo que tá ali, né? É aqueles momentos que você fala assim, cara, depois passa você vê, cara, Deus usou essa pessoa aqui para onde eu tô hoje, para onde o que eu acredito hoje, essa pessoa aqui foi usada por Deus, foi colocada no caminho para me trazer até onde eu tô hoje, né? E imagino que de alguma maneira ele também, né? Porque como você mesmo disse que você trouxe questões, trazendo Platão, Aristóteles, ele deve ter também trazido cara, às vezes eu essa... até pedi desculpa a ele, o Michael. Desculpa, velho. Às vezes eu tô perguntando coisa aqui que nem ele sabe, né? Porque o cara também tá refletindo ali na hora. Tá na busca também, Tá né? na busca também, né? Mas eu acho que foi bom pra ele também, né? Eu acho que sei também algumas coisas e é isso, cara. Essa busca é assim, até mesmo quando você se converte, que aconteceu no meu caso depois, não quer dizer que você é apresentado a verdade, mas a profundidade da verdade, a profundidade do mistério, ela sempre vai estar ali, né? É uma busca. Não é que eu me converti e agora eu sei tudo. Agora vou ficar fechado para nenhuma outra ideia, né? Pelo contrário. Você vai se aprofundar naquela ideia que ele vai apresentar, entendeu? Existe uma profundidade infinita na verdade. E é interessante você traz uma ideia porque assim, às vezes as pessoas não entendem o significado, a etimologia da palavra, né? E me dá, eu não sei o significado profundo, ou a etimologia da palavra conversão, mas o que você me traz é algo com confiança, né? É algo que assim, a partir dos questionamentos que eu tive, eu vi que fazia sentido e eu vi que aquilo se conectou comigo. E a partir disso, eu vou me aprofundar ainda mais nessa ideia, né? Cara, a conversão é uma graça. Graça é aquilo que a gente pode dizer, é um favor não merecido de Deus, né? Tipo, é uma coisa que você não tem mérito, Deus lhe dá. E comigo foi isso, né? Tipo, essa busca que você tem, se você está buscando a verdade, muito provavelmente, na verdade, quando você já está buscando a verdade, Deus já está te dando graça. É o que na Igreja Católica a gente chama de graça atual. Isso, qualquer pessoa de qualquer cultura, seja ela budista, seja ela espírita, de qualquer lugar do mundo, ela tem essa graça atual, que é o quê? É Deus chamando o tempo todo ela a se aproximar mais dele, a se converter, a ter uma vida em que você realmente se submeta aos mandamentos dele e o ame com corpo e alma. É isso que ele quer. O conversão é isso, né? Você integralmente, corpo, alma, está entregue a Deus. E o tempo todo Deus está chamando, entendeu? O tempo todo. Depois que você se converte na Igreja Católica, a gente recebe outro tipo de graça, que depois você se confessa, recebe o batismo, que é a graça santificante, né? Que é, agora que eu me converti, eu vou trilhar um caminho para a santidade, que acho que você vai entrar aí depois, eu não vou... Eu acho interessante essa ideia que você traz, né? De, vamos dizer, quando você se converte, Deus começa a te chamar mais, vou falar bem simplisticamente. Uhum. Mas eu fico refletindo aqui, me parece que na verdade você está mais consciente das mensagens dele, porque ele provavelmente está a todo momento se comunicando com a gente, mas quando você não está consciente, você não percebe, né? Você não percebe os simbolismos que a vida nos traz, né? E quando você, no caso, se converte, essa ideia de conversão, você está atento a tudo o que está rodando em você, né? Cara, sim. E eu te digo, acho que até antes da conversão, sabia? Às vezes se você simplesmente, isso que você falou foi inteligentíssimo. Se você simplesmente fazer silêncio, sabe? Se você meditar, por exemplo, celular, cara, fica um tempo longe do celular, respira. Se você só fizer isso, cara, você já vai ver o tanto de mensagem que Deus vai te mandar. Na pandemia, pra mim, que eu fiz esse exercício de ficar mais em silêncio, de meditar mais, cara, era cada tapa assim que eu recebia, que não tinha como... Você olha assim, cara, Deus está falando comigo, e se eu não agir dessa maneira aqui, é como se eu tivesse realmente me fingindo de surdo, porque não tem como, cara, é muito na cara, entendeu? Então, se você, antes mesmo da conversão, se você já tiver uma prática assim de simplesmente ficar em silêncio,
De observar mesmo. De observar, de estar aberto. Se você já tiver até uma visão até mais simbólica, cara, tudo na vida vira uma pessoa, uma conversa, um acontecimento, tudo vira. E aí não tem como. Se você entrar nessa mesmo, vai ser mais chamado, e aí você vai ter que decidir, né? No meu caso foi isso. E é louco, né, que especialmente assim, nesse assunto que a gente está falando, para mim, pelo menos, né, fica cada vez mais claro que assim, essa ideia do acaso parece até ser um pouco absurdo, né? Lógico, não vou entrar em ipsis literis no sentido da matéria, mas no sentido transcendente, me dá a sensação que as coisas que acontecem são totalmente pelo caso, né? Não o acaso, né? Porque, pô, se ele está se comunicando com a gente, se existe sempre essa comunicação de Deus com cada um, poxa, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, de alguma maneira, elas têm um significado mais profundo, né? Não tem como, né? Até mesmo se você for pegar quem diz que acredita no acaso, no fundo ela também está dizendo que acredita em Deus, né? Porque acaso, a raiz da palavra é o sem causa, o não causado. E a única coisa que não é causada, coisa entre aspas, né, é Deus. Porque é aquilo que não foi criado, é a causa que antecede toda a criação. Então, tudo no mundo é criado. A única coisa que não é criada, que é sem causa, é o próprio Deus. Então, são palavras diferentes para definir a mesma pessoa, entendeu? Se você refletir sobre o que é o acaso, né? Se for botar numa conta matemática, assim, de alguma maneira ele aconteceu, né? Exato. Não tem, cara, é aquilo que a gente vê quando a gente estuda filosofia, tem muito isso. Você chega aqui nessa sala aqui do podcast, tá tudo arrumadinho, o microfone aqui, a água aqui, o copo. Você vai chegar... Eu aceito. Você vai chegar e dizer, não, essa água aqui, o acaso colocou essa água no meu copo. Não, cara, teve uma inteligência e uma vontade que pegou a jarra e colocou água no meu copo. Não foi uma coisa geração espontânea, entendeu? Total. Então, se isso é verdade nas coisas mais simples, humanas, como é que você chega no universo com tudo ordenado, que se mudar, sei lá, um númerozinho ali na gravidade, o universo acaba e você não acredita que tem uma inteligência por trás disso, né? É um ato até mesmo, às vezes, de soberba, né? Você achar isso. Ou arrogância mesmo, né? Tipo, de não questionar essas coisas, né? Exato. De não ser algo importante, né? E é interessante, você traz essa ideia do acaso, Johnny, e você teve... Acaso não, pelo contrário, né? Do caso, né? Não sei... Mas, enfim, que teve casos que foram muito... assim, que aconteceram na sua vida que foram assim, cara, como isso, né? Que foi, se não me engano, em Brasília, teve o lance na própria igreja que você acabou indo lá nos Adventistas, não teve? Então, na verdade, teve algumas coisas em Brasília, né? Eu morei 3 anos lá. E aí, como eu tinha essa ideia, né? Cara, eu quero passar numa universidade boa, UNB, fazer direito. E achava que minha vida ia estar resolvida ali, né? E aí, com 2, 3 meses, meu Deus do céu, velho. Muita bagunça, professor de universidade pública e tal. E eu vi que não era aquilo, né? E aí, eu comecei assim, cara, não faz muito sentido. Eu até desenvolvi uma depressão lá. Mas acho que minha depressão também estava ligada muito a essa falta de sentido, né? De, cara, se a vida for só isso, só estudar, trabalhar, ganhar dinheiro e morrer, não tem sentido nenhum. Então, acho que isso aí foi me deixando, assim, muito down. E eu me lembro que eu entrei na igreja, isso foi na igreja católica, lá na Zona Norte. E aí tinha bem pouquinha gente, assim, e eu pedi pra Deus, Deus, me mostra qual o sentido da minha vida, porque se eu não tiver essa resposta, eu vou pirar, cara, essa que é a verdade. Eu pedi, assim, de uma forma, assim, quase implorando mesmo. Só que essa resposta que eu pedi a ele demorou 10 anos, assim, para entender o significado, né? Porque a gente também tem isso, né? Esse negócio, a gente é muito imediatista com Deus. Porque tem muitas aquelas passagens, né, de Cristo, tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vos darei. E muito literal também, muito né? A gente quer coisa literal, né? E a gente quer pra ontem, né? Pedi hoje, rezei pra Deus, cadê? Não materializou. É um negócio assim, muito segredo, né? Que vem uma placa, abra seu e-mail na caixa de spam, tem uma mensagem pra você. Então, né? aquele negócio, não, visualizei aqui, o negócio tem que se materializar. É uma visão bastante infantil, assim. E, querendo ou não, a nossa cultura foi imbuída por isso, né? Sim. E eu ficava com raiva, cadê essa resposta, cadê? E aí, hoje, né?
principalmente em 2020, que eu disse que na pandemia aflorou muito, assim, essas respostas, eu fui vendo que Deus foi dando essa resposta em vários acontecimentos ao longo desses 10 anos. E o que eu tinha pedido a ele tinha se materializado. E muitas vezes eu não estava ouvindo porque eu estava muito no barulho, ou porque eu tinha medo da resposta, ou porque eu não tinha coragem de seguir o que vinha. Então, assim, a resposta está sendo dada. Só que se você não fizer silêncio, e se você não tiver coragem para abraçar a resposta quando ela chega, também não adianta de nada, né? Porque a gente tem a inteligência e tem a vontade. Mas a inteligência sem a vontade também não adianta. Eu posso conhecer os melhores livros do mundo, ter os melhores sábios, as melhores pessoas me aconselhando, mas se eu não pego aquilo ali, aquela matéria-prima, e uso a minha vontade para colocar aquilo em prática e para abraçar, não vai adiantar muita coisa, né? Parece que às vezes assim, a gente pede, vamos dizer, um caminho para Deus, e assim, tem aquele caminho que é, vamos dizer, o curto, e tem aquele caminho que tem espinhos, né? Tem trilhas fechadas, né? E muitas vezes Deus vai mandar por essa trilha, porque provavelmente é o que você precisa, né? Mas a gente quer que ele mostre o caminho e ainda assim quer que ele mostre um caminho fácil, né? Tipo assim, a gente quer tudo, é o espiritual mimado, né? Cara, isso que você falou foi um dos principais motivos da minha conversão. Porque tem um escritor inglês chamado Chesterton, né? Ele fala assim, a gente não precisa de uma religião para dizer que a gente está certo quando a gente está certo. A gente precisa de uma religião que diga que a gente está errado quando a gente está errado, entendeu? Mais ou menos isso que ele fala. Ou seja, a maioria das pessoas hoje, principalmente nesse caminho de espiritualidade, a gente quer uma religião sem cruz. Ou seja, a gente quer uma religião que nos conforte, que a gente saia... É entendível por um lado, porque, tipo, a gente já sofre muito, até mesmo por decorrência do que na igreja católica. Fala pessoal, a gente teve um problema técnico aqui, caiu o áudio, caiu o PC, mas já estamos de volta. E a gente estava falando justamente... Falando da cruz, né, cara? Falando aqui que isso não é coincidência. E muito, muito engraçado, né? Nesse momento, né? Você até me trouxe o caso, se não me engano, do Mel Paixão Gibson. de Cristo, Mel Gibson. Aconteceu muitas coisas nos bastidores, inclusive quem quiser pesquisar, o ator Jim Caviezel. Cara, até raio caiu no cara na hora que ele tava gravando a cena da cruz, da crucificação. Então não é à toa não, ter caído aqui. Mas é isso, cara. A gente tava falando dessa parte da cruz e... Sim, porque eu tava dizendo que justamente a Igreja Católica, a religião católica, é a religião da cruz, né? Se você for ver, tem até a passagem lá do Evangelho, quando Cristo está sendo crucificado, tem um pessoal ali, uns soldados zombando que fala, desce da cruz, ele salvou todo mundo, mas a si mesmo ele não se salva, né? Só que a nossa religião é justamente a religião da cruz. Se Jesus tivesse descido da cruz, ele tinha o poder para fazer isso. Mas se ele descesse da cruz, não ia existir salvação. Seria mais ou menos o equivalente, vamos assim dizer, uma mãe que tem um filho e um bebezinho ali, e na hora que o negócio começa a ficar difícil, na hora que ele começa a chorar toda noite, acordar ela, ter que mamar, a ter ali a cruz dela, ela dissesse, não, vou descer da minha cruz, vou deixar o menino ali morrer, não vou dar leite para ele não. Ou um pai que vê a filha ali, sei lá, alguém fazendo uma coisa errada com ela e, vai ser muito difícil, vou fazer nada não. Então é isso, você tem que... Saber a missão, né? É a missão, o amor de Cristo é um amor sacrificial. É outra coisa que a gente confunde muito hoje. Amor só como aquela coisinha gostosa, né, do sentimento. De relacionamento, né? Relacionamento, que tem isso também, não vamos negar. É lógico. Mas o amor de Cristo é um amor sacrificial, de você dar a vida, de realmente derramar sangue pela pessoa amada. Então isso, a gente estava falando disso, isso aí foi uma coisa que me mudou, foi a chavinha que mudou também, quando eu me converti. Porque, como eu estava falando, hoje quase todo mundo quer uma religião sem cruz, né? Igual essa galera que zombava, desce da cruz. Porque é mais confortável. Você quer uma religião que reafirme o teu conforto, não uma que te desafie. Então, só que quando você faz isso, é como se você estivesse colocando a poeira para debaixo do tapete. E esse é o símbolo da cruz? Esse é o símbolo da cruz, é você se negar a si mesmo. Jesus fala, quem quiser me seguir a mim, pegue a sua cruz também, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque se você não fizer isso, você vai estar se enganando, vai estar confortável ali, vai estar reafirmando o teu ego e tu não está evoluindo. Então o que eu entendo assim da cruz, assim, né, especialmente trazendo para esse lado do
do cristianismo, ou não, aliás, de maneira simbólica mesmo, é de você saber o seu papel e bancar o seu papel aqui, vamos dizer, nesse plano, assim. Você saber a sua missão e você saber que você vai ter coisas que você vai ter que passar por cima, por sofrimentos, ou enfim, para ter algo que é aquela coisa que está mais no seu profundo ser. Seria nesse sentido? É nesse sentido, e a gente é convidado a entrar na cruz junto com Cristo, né? A própria missa é uma coisa que, como eu falei ali no começo do podcast, eu achava a missa chata porque eu não entendia o significado da missa, né? Mas depois que você entende o significado da missa, você vê que é uma das coisas mais belas. Porque é justamente o convite, a missa, o calvário de Cristo, a cruz é como se fosse uma encenação em que aquela cruz está acontecendo novamente. Só tem uma coisa que não é encenação, porque o próprio Cristo está ali, né? A gente acredita na transubstanciação, que é o quê? Aquele pãozinho ali que a gente come, a hóstia, quando o padre lá faz as declarações dele, a substância dele, o ente, que é pão, substância de pão, se transforma no próprio corpo de Cristo. Então, a gente se alimenta de Cristo. A missa é isso, é você, toda vez que você volta lá, você está se alimentando do corpo de Cristo e aí você meio que está se diminuindo para que Cristo cresça. Eu estava até vendo uma homilia do venerável Funto Shin, que foi um padre muito famoso nos Estados Unidos, cara, que ele compara a missa até como uma peça de teatro, assim, né? Eles têm 3 atos a peça, que é o ofertório, a consagração e a comunhão. O ofertório, que é a parte... ele diz que assim, é o primeiro ato. É quando o padre pega ali o pão e o vinho, e aquele pão e o vinho ele está simbolizando você. É como se você está sendo convidado a morrer com Cristo. A morrer no sentido simbólico, né? Lógico. Sentido... Se entregar. Se entregar, corpo e alma. Você está morrendo ali para soberba, para orgulho, para luxúria, para mentira. Você está sendo convidado a isso. Então aquele pão e aquele vinho está simbolizando isso. Quando ele faz a consagração, é justamente o momento da crucificação. É a encenação da crucificação de Cristo. E quando você fala a consagração dele tomar o vinho? A consagração é quando ele faz... diz as palavras e transforma aquele pão e vinho no corpo de Cristo, né? E aí o Cristo está sendo crucificado naquele momento e você está morrendo junto com Cristo ali, na crucificação. O seu ego está morrendo, né? Então, quando o padre fala, repetindo as palavras de Cristo, né? Isto é o meu corpo que foi entregue por vós, e depois isto é o meu sangue. Você também tem que repetir isso, assim, sabe? É como se você estivesse dizendo, olha, isso aqui é meu corpo que eu estou te entregando, pai. Estou morrendo com Jesus na cruz. E por último, como ninguém perde a vida por Cristo e não ganha nada, você ganha uma nova vida, que é a comunhão, a ressurreição, né? Você come o corpo de Cristo e aí você ganha uma nova vida. Você agora está unido a Cristo. Então, assim, você vê, tem um aspecto simbólico, né? Tudo tem um significado. E tem um aspecto mais profundo que o simbólico, que é justamente a transubstanciação, que é o próprio Cristo ali que se faz presente. Então, se você vai para a missa com essa consciência, meu amigo, você não vai... O padre pode ser ruim, a música pode ser chata. Você fala, cara, nada disso importa. O que está acontecendo aqui é um negócio muito mais importante. Então, muda tudo, né? Quando você tem um entendimento, é outra coisa. Conhecimento, né? Eu lembro quando eu fui lá, eu vi que tinham vários desses símbolos. E como eu não conheço muito, eu acabei não me conectando tanto nesses símbolos, porque são tantos símbolos que você tem que estudar muito para você compreender cada símbolo e o seu papel ali naquele ritual, né? Exato, cara. E como é que tu vai amar uma coisa se tu não conhece? Então, assim, por isso que eu falava, era católico ali na infância, mas não conhecia. Tudo bem, já é bom por um lado, porque já vai plantando a semente, você já está vivendo no ambiente, né? É melhor do que uma pessoa que não teve zero contato. Mas se você estuda, se você se aprofunda no significado daquilo, tudo ganha mais sentido, né? Você vai porque você quer, porque você entende que realmente ali está acontecendo um negócio importante. Cara, é fantástico, assim, depois você entende. O próprio Futon Shin também ele faz uma comparação muito boa. Futoshima? Futon Shin, venerável Futon Shin. Depois eu vou te mandar uns vídeos dele. Fechou. Ele fala assim, a gente pode comparar, por exemplo, se a planta pudesse falar, ela falaria assim para a luz do sol, para os elementos químicos. Cara, vocês querem viver um reino superior na vida de vocês? Aí os elementos químicos iam falar, quero.
tá, então do jeito que vocês estão não vai dar, vocês têm que morrer e vir pra mim, pra planta. Aí, a mesma coisa com o animal. Se a planta pudesse falar, ela dizia, cara, o animal ele pode sentir, ele pode ver, ele pode se locomover. Eu não consigo, eu sou uma planta. Aí o animal vira pra planta e fala assim, você quer sentir, se locomover, você tem que se integrar a mim. Só que para você se integrar a mim, você tem que morrer. O animal vai comer a planta e a planta vai virar o animal, né? Do mesmo jeito. Se o animal pudesse falar, ele visse o humano, cara, o humano, ele pode pensar, ele pode filosofar, ele pode contemplar o céu, ele pode fazer poesia. A humana olha pro animal, você quer fazer isso? Então você tem que se sacrificar, você tem que morrer. Aí ele fala, da mesma forma é a gente com Cristo. Se você não tomar a sua cruz, se você não se negar e não morrer, você não se integra a Cristo. Mas, pelo contrário, se você entrega a sua vida, tem até a passagem que Cristo fala, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E aquele que perdê-la por causa de mim vai encontrá-la. Então é isso, você morre. É sempre um ato de negação e depois um ato de afirmação. Um ato de renúncia e depois um ato de ganho. Então assim, se você quer realmente a felicidade, cara, você vai ter que morrer para a vida do ego, a vida do egoísmo. Você tem que se entregar inteiramente. Esse é o significado da busca da santidade. E é interessante você trazer isso, né? Porque você falou assim da planta, do animal, e o ser humano, se ele tiver que estar disposto a morrer todos os dias, né? Porque você me traz um símbolo de, assim, temos que estar dispostos a morrer todos os dias para sermos melhores todos os dias, né? Morrer cada átomo que de alguma maneira já não serve mais para sermos seres humanos mais virtuosos, de mais fraternidade, né? Que me traz um pouco essa ideia de morrer para com Cristo, né? De tirar essa casca, né? E ser em prol do todo, né? Sim, cara. E outra coisa, a gente tá falando aqui. Só que isso é difícil, né? A gente cai toda hora nessa luta, né? A gente diz que vai morrer e não morre. Sempre sobra ali. Como eu falei, tem o pecado original que a gente chama. O egoísmo ele tá imbuído na gente. Toda hora a gente tá pecando, fazendo uma coisa errada. Só que é aí que entra a outra coisa assim que é fantástica na igreja. Que são é como se você ganhasse assim instrumentos. Você ganhasse armas para a guerra. Que é justamente os sacramentos. Com os sacramentos, você recebe, vamos dizer assim, uma graça, uma ajuda de Deus nessa luta. É como se ele dissesse, você não está sozinho. Eu sei que você, por você mesmo, você não vai conseguir, velho. Você vai ser virtuoso ali 10 minutos, depois você vai cair em alguma coisa. Mas eu vou te dar uma ajuda. E aí é que entra os sacramentos, o batismo, a confissão, a Eucaristia, que é justamente isso que a gente estava falando de você se alimentar do corpo de Cristo. Você ganha a própria força, essa graça de Deus para te ajudar. Toda vez que você cair, levantar de novo, vamos. Então, assim, isso para mim era uma coisa que me faltava muito, porque, por exemplo, eu buscava muito filosofia, a arte, estudando, mas eu entendia Na hora H então, entendia aquilo ali intelectualmente, beleza. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Platão e tal, mundo das ideias. Mas como é que eu coloco isso aqui em prática, velho? E agora, na hora de viver, como é que eu faço? Aí você vai tateando, você vai vendo que você tá muito longe ainda, que você... E aí, quando eu, na minha conversão, eu fui vendo que, cara, a gente tem uma cultura, que tem uma religião, infelizmente, não é todo lugar, aqui em São Paulo é um lugar privilegiado, não é todo lugar que a Igreja Católica tem esses ensinamentos, mas na minha paróquia aqui, inclusive já deixo aqui quem quiser conhecer a paróquia Nossa Senhora do Brasil, Grupo Divino Coração, que, cara, eles são sensacionais. Eles não, né? Eu posso dizer que eu também faço parte hoje. E lá tem tudo isso, cara. Tem as palestras com grupo de formação. A gente vai entendendo cada coisa dessa. Então, assim, você ganha como... Outra coisa também, você ganha uma comunidade para lutar contigo. Você ganha pessoas, você vê pessoas reais vivendo aquilo ali. Não vira uma coisa só de teoria. E não só também, assim, daquela pessoa que está ensinando, das pessoas que estão aprendendo ali, você poder aprender junto com elas, né? Isso é fantástico, cara. Toda hora você vê gente que estava perdida, gente que estava assim também nessa busca. Por isso que eu chamo, quando eu vejo que a galera já tem... Caraca, é o Corinthians? Acho que o Palmeiras ganhou, hein? Aí... Então, eu sempre chamo, porque, tipo, eu vejo muitas vezes a galera assim...
no fundo a galera tá sofrendo. O sofrimento maior nosso hoje, da nossa geração, é falta de sentido, cara. As pessoas buscando sentido e tentando preencher esse sentido em coisas erradas, né? E não só isso, né? É engraçado que assim, o problema não é em buscar, é não saber como buscar, né? E não ter pessoas que saibam que isso faz parte, né? Porque às vezes, é igual você falou, você teve lá o seu processo que você falou, pô, entrei em depressão na busca. Cara, faz parte desse processo, né? E se tivesse alguém pô, é um processo que faz parte, legal, né? É um processo de transformação. Mas quando você não tem ninguém que vê que isso é um caminho, que você está em busca de se conhecer, pode virar um vazio, né? Pode te levar para outro lado da moeda, né? Cara, isso acontece muito. Inclusive aconteceu comigo, né? Eu também flertei com ateísmo um tempo nessa época de Brasília. Justamente fui ler a Bíblia, sem preparo nenhum, e vendo muito pelo ponto de vista literal, né? Se você for ler, até texto filosófico mesmo, se você for ler pelo sentido literal, não tiver a visão simbólica, você vai pirar. Então, assim, é uma comunidade de pessoas que te preparem, que te dê a formação correta para você ter contato com esses livros, com esse ensinamento. E pessoas que realmente estão com sinceridade de propósito, não são pessoas, não posso dizer, a pessoa da igreja, a pessoa é santa. Não, todo mundo pecador, todo mundo erra, mas em alguns locais tem pessoas com sinceridade de propósito, que é pessoas que realmente estão buscando essa vida de virtude, entendeu? Que vão cair, que vão errar como todo mundo, mas que vão se levantar e vão continuar de novo. Então acho que muitas vezes é isso, muitas vezes a pessoa, ela nem sabe, cara. Porra, o que eu tô falando aqui em São Paulo é um ambiente muito privilegiado para isso. Aqui, Caetano Veloso tem uma frase que eu acho massa, que diz assim, o Rio é a representação do Brasil, São Paulo é a representação do mundo, cara. Aqui tem um pedacinho de cada coisa do mundo. Então assim, se você souber buscar, existem algumas coisas muito boas aqui, cara. E é interessante, você traz essa ideia dos símbolos, né? Porque a gente vive num mundo, especialmente hoje em dia, que é muito ipsis literis, né? É o literal, né? Você ouve alguma coisa de alguém, você vai levar exatamente aquilo que a pessoa falou, né? E, sei lá, às vezes a gente tem conversa, fala coisa, às vezes a pessoa não fala necessariamente com total a verdade, mas não no sentido que ela está mentindo, no sentido que às vezes a gente fala, nós mesmos, muitas vezes a gente se fala via símbolos, né, com as pessoas ao nosso redor. E especialmente quando a gente entra no assunto de religião, de filosofia, se você não tiver esse espaço aberto para o símbolo, você não consegue muitas vezes ir tão profundo nas ideias, né? Você fica muito preso à matéria, né? Porque o literal ele já está preso justamente a esse plano materialista, né? E quando você traz o símbolo, eu vejo que é mais ou menos a gente tentar sair um pouco desse plano, né? Ir para um lado mais transcendente, né? O símbolo, ele é um convite de, através de um substrato material, você ter contato com o transcendente, né? O sacramento da igreja, por exemplo, que é como uma coisa visível que te leva para o mundo invisível, né? Então ali, por exemplo, no batismo, na água, a matéria é uma água caindo na cabeça da pessoa, mas espiritualmente ali, realmente é o Espírito Santo descendo ali e tomando conta da pessoa, tirando o pecado original para que ela possa receber as graças de Deus, né? Então, assim, se a gente vive uma vida, cara, só na literalidade, só na correria, só no cotidiano, a nossa alma vai gritar. Ela vai pedir. Como não tem como a alma imortal se saciar só com coisas mortais. Então ela vai, e se você não der o remédio certo para ela, se você não der a água imortal para ela vai tentar preencher isso com coisas as mais variadas possíveis. Bebida, festa demais, ou trabalho demais, ou uma namorada. Vai tentar preencher com uma coisa material uma sede imaterial. E isso aí vai produzir mais sofrimento. É o que a gente chama de idolatria, né? O lugar que era para ser de Deus, você coloca outra coisa. E isso aí é o que gera sofrimento na pessoa. Não, se esses ensinamentos eles vêm de forma simbólica, algum sentido tem, né? A gente volta até um pouco que a gente está falando do acaso, né? Sim. Pô, se de alguma maneira eles estão ensinando isso de maneira simbólica, algo tem aí, né? Algo tem aí. Não é simplesmente porque quer contar uma historinha bonitinha para criança, né? Tem que ter alguma coisa menos racional ali para a gente interpretar, né? Entender, vamos dizer, menos com essa mente, que é até uma das coisas que eu comecei a ver muito conectada
nas diferentes pessoas que eu trouxe aqui, né? Que é muito tentar trazer um pouco de fora essa ideia de entender com a razão e tentar entender mais com o coração, né? Com a intuição, ou o que em cada lugar falar de uma maneira, né? Uhum. Acho que também sabe o que é isso, Matheus. Acho que às vezes falta pra gente um pouco de formação literária também. Porque o imaginário ele é criado também você forçando ele, né? Você tem que ler ficção. E os clássicos ajudam muito nisso. Até aqui no Brasil, cara, você lê Machado de Assis, até uma poesia, às vezes, não tô na correria, não consigo ler um livro, lê uma poesia, entendeu? Porque isso aí é como se você malhasse a tua imaginação, sabe? Você abre, você expande o teu imaginário. Você vai para um lado, para algo desconhecido, né? Você entra em contato com palavras, com símbolos, com signos, né? Que te forçam a tentar entender aquilo ali e abre ali, estica, sei lá, os teus neurônios para poder criar espaço para essas ideias mais abstratas, mais simbólicas aparecerem. Se a gente fica ali só na leitura mais rápida, uma coisa mais da correria, como fazer isso, tudo bem, é uma leitura, mas você fica assim, é mais do mesmo, sabe? Você não abre teu imaginário, você fica mais fortalecendo o teu ego. Então, assim, acho que uma formação um pouco mais, até ter mais contato com a arte, com a leitura, assim, dos clássicos, te ajuda a abrir mais a cabeça para poder penetrar essas realidades mais simbólicas, né? Porque senão fica tudo muito material e literal. Exato. E até tudo que a gente vem conversando aqui traz muito a ideia da arte com essa conexão com o divino, né? A arte ela está intimamente ligada a esse lado mais etéreo, né? Onde a gente consegue realmente se conectar com a nossa essência e, claro, não tirando as leituras, as coisas técnicas, né? De entender as coisas de um lado mais técnico, mas chega num ponto que isso não passa, né? Que não vai mais, né? Sim. A arte no sentido clássico é esse, né? O xamã, né, que é o que diziam das tribos, ele era confundido até com o próprio sacerdote. O teatro nasce disso. Infelizmente, assim, hoje a arte, muita coisa assim está se voltando mais para elementos acidentais, né, do que para elementos essenciais, esses elementos mais perenes da substância. Tá uma coisa muito mais literal também, até na arte. Mas assim, A crítica pela a crítica, crítica né? pela crítica, focar em aspectos mais sociológicos, aspectos mais de tal personagem tem que representar tal cultura. Tudo bem, pode até... Explica o que, assim, vai contra a ideia da arte, né? Ela quer explicar a arte, Então, né? tá mais preocupado em, sei lá, fazer um Hamlet asiático do que na própria história do Hamlet, na simbologia da história do Hamlet, né? Mas assim, isso já tá tendo um efeito contrário também, né? As pessoas já estão vendo isso e já estão querendo buscar realmente o significado dessas histórias clássicas, né? O que a gente viu na infância, Branca de Neve, tudo isso tem uma simbologia. O Rei Leão, uma história de simbologia maravilhosa. Então, assim, eu acho que a gente se reconectar com essas histórias ajuda a se abrir mais para essas coisas. Já é um passo, entendeu? E o Johnny, quando você entendeu que interpretar os símbolos fazia parte, isso foi aí que teve uma magia, vamos dizer, aconteceu na sua maneira de se conectar com esse divino? Cara, sim. A parte simbólica me ajudou muito. Porque eu tive que reler várias coisas que eu tinha lido já, para poder entender de novo. Por exemplo, nas obras clássicas, por exemplo, Shakespeare, por exemplo, todos aqueles personagens ali é como se fosse um só, né? É como se fossem partes diferentes da tua alma ali. Se você for ver o drama que está acontecendo externamente, é o mesmo drama que acontece internamente. Todos aqueles personagens são você. As boas obras são isso, você se identifica com tudo. Tipo, o vilão, um bom vilão, um princípio de roteiro, né? Trabalha com audiovisual, deve saber também. Sim. O vilão, ele é a sombra do herói. Aquilo que o herói tem medo de enxergar. Então, você vê as obras por esse aspecto simbólico, te dá uma riqueza, assim, muito mais profunda para você entender o significado delas, né? Só que também a gente também não pode cair no outro lado, né? Tem um outro lado também disso, que é ver tudo simbólico e desprezar o literal. Não, calma aí. Existe a matéria concreta também.
Tem algum motivo da gente estar aqui, né? Tem um motivo da gente estar aqui, a gente não está no mundo das ideias de Platão, a gente está aqui na Terra, 3 dimensões. Então, assim, você tem que fazer a ponte entre céu e terra, né? Nós não estamos no céu aqui. Lógico, mas é interessante a gente trazer muito essa ideia do símbolo, justamente porque me parece que a gente, no status quo, a gente está do outro lado, né? Tá do lado só do literal, né? É legal trazer bastante essa ideia para tentar equilibrar, vamos dizer, a balança, eu digo, da sociedade. Sim, né? sim, concordo. Porque realmente, né? É difícil quando você entende ou só de uma maneira literal ou só de maneira simbólica, né? Que se você for ver também tudo de maneira simbólica, ferrou, né? Você vai virar meio piradão, né? Entrar no mundo das ideias. E o Johnny, entrando mais assim, né, nessa ideia assim do simbolismos e tal, qual que foi, teve algum momento em específico assim de despertar assim que você falou assim, cara, agora isso a espiritualidade ela veio para ficar assim, essa minha conexão não existe mais caminho de volta aqui. Teve algum momento chave nessa sua busca eterna? Assim, teve vários momentos chaves, mas especificamente desse jeito que você falou, de não tem como voltar, teve na pandemia, 2020, como eu disse, começaram a surgir várias mensagens de Deus, assim, que não tinha como eu olhar para o lado e dizer que Deus não estava pedindo. Por exemplo, vim morar em São Paulo, é uma coisa que eu nunca pensei. Mas Deus me deu tanto sinal que era para eu vir para cá, que não tinha como eu dizer que não estava vendo aquilo. E eu vim, sem conhecer ninguém. Tinha 1 ou 2 amigos que moravam aqui, mas nem tinha muito contato mais com o pessoal. E a partir desse momento eu falei, cara, não tem mais como... existe uma consciência em mim que fala comigo e essa consciência está ligada a Deus. Então não tem como eu fingir que essa consciência não existe. Esse foi um momento. Só que esse ano, em 2023... teve o fato da minha conversão. Que aí realmente, quando você se converte, no meu caso a Igreja Católica... Existe, quando você fala assim na conversa, existe como que eu posso dizer, um ritual para isso? Não, é um estalo. É tipo assim... bateu, no meu caso, eu tava vendo uma palestra da menina. Foi engraçado, assim, porque na verdade não era pra eu estar aqui, né? Era pra eu ir pro Piauí. E aí meu carro foi apreendido, porque eu tava com a carteira vencida, não sabia. E aí meu carro foi apreendido de ficar aqui em São Paulo. E aí eu passei a semana indo lá para o Divino Coração. Aí tinha uma palestra de uma menina chamada Denise. E eu já tava, como eu disse, eu já estava num processo com Deus muito forte. Já estava assim, beirando a conversão. Mas ainda não tinha me convertido. E aí a palestra dela falava sobre mortificação. Mortificação? Mortificação, que é justamente você buscar esses pequenos desconfortos e oferecer isso, como se você pegasse o teu sofrimento, sei lá, tá sofrendo, perdeu alguém, algum familiar, ou não passou numa prova, tá com doença. Você pega esse sofrimento que você tá passando e você diz, Deus, eu quero pegar esse sofrimento e me unir a Cristo na cruz. E quero oferecer esse sofrimento, sei lá, para alguém que tá sofrendo também, alguém que tá doente, alguém que tá passando por uma depressão. Mas vai dar mais sofrimento para a pessoa? Não, como você está se unindo na cruz com Cristo, é como se você tivesse ajudando aquela pessoa, como se a graça da cruz de Cristo chegasse naquela pessoa que está precisando, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que está muito doente numa cama, é isso que eu acho muito... Isso foi uma chave assim, cara, o sofrimento para todo mundo é desesperador, você quer só se livrar, a gente está o tempo todo buscando prazer e fugindo da dor. Essa religião está dizendo que através da dor, se eu abraçar a dor, eu posso ajudar outras pessoas. Cara, aí foi tipo... aquele estalo, sabe? Eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero isso pra mim. E tipo, ela falando... É diferente, cara. Eu não sei, eu tava voltando do Piauí... E essas pessoas muitas vezes têm a conexão então, ali, né? não é que eu vi, mas é como se tivesse... uma aura, né, assim, nela, uma coisa mágica. Parecia uma pessoa diferente, entendeu? Tipo, Deus se comunicando ali. Tipo, ela tava sendo usada mesmo como instrumento. Aí eu falei, cara, eu quero isso. Então eu falei, eu vou me aprofundar nisso, eu vou entender e assim, vou abraçar a cruz. Porque quando você se converte à Igreja Católica, você tá dizendo, agora eu vou viver como Cristo e eu vou seguir os mandamentos. E tem os 10 mandamentos da lei de Moisés e eles são aprofundados por Cristo no Novo Testamento.
E esses mandamentos não são fáceis. Tipo, é a cruz, né? É a religião da cruz, como a gente estava falando. Por exemplo, São 10 os mandamentos? 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então, se você for ver, e quando você aprofunda nos ensinamentos de Cristo, né, o Sermão da Montanha, dar outra face, perdoar, amar o inimigo, cara, se você for parar para pensar, é como se fosse contra, é como se fosse não, é contra o teu instinto, né? Se alguém te dá um tapa na cara, o teu instinto é devolver. Se o teu inimigo, o teu instinto é odiar o teu inimigo e não amar. Então, assim, é uma religião que abraça a cruz, que ela vai te tirar desse estado animalesco do instinto e te levar para um lugar mais elevado. Então, assim... E sabe o que é interessante também? Pode falar. Só complementando, que aí transcende a ideia do amor, né? Porque igual a gente falou no começo, amor, aquele de casal e tal, mas transcende a ideia do amor que, vamos supor, um pai com um filho, muitas vezes deixar de castigo é uma forma de amor, né? E não necessariamente você vai ter que ir lá e dar um abraço no seu inimigo, mas usar alguma forma de amar ele para, de alguma maneira, ensinar. Né? Vamos dizer, se ele pecou com você ensinar. Não é o amor no sentido de um abraço, né? de um acolhimento só, né? Porque o amor, ele tem, assim, é outra coisa também que às vezes as pessoas confundem, né? Amor, no sentido do amor da misericórdia, do afeto. Tem esse lado do amor, existe isso também, mas é como eu disse, o amor real é o amor sacrificial, é você imitar o Cristo, é você morrer, por exemplo, quando foi com uma pessoa mais, quem é uma pessoa que te ama mais? É uma pessoa que está contigo só ali nos momentos de afeto, nos momentos bons, ou aquela pessoa quando você está doente, está do teu lado, aquela pessoa quando você está no seu pior momento, ela fala, cara, eu paro tudo, vou parar de trabalhar para ficar contigo. Sei lá, tua mãe deve ter feito isso na infância. Então, você fala, cara, esse amor aqui é um amor muito mais elevado do que uma pessoa que está comigo só ali no bom, né, cara? Só no momento bom. Então, assim, isso que você falou é ideal. O pai, por exemplo, o marido, o matrimônio, cara, na visão da igreja, é um negócio, assim, que choca quem não é convertido. É você dizer assim, cara, eu vou ficar contigo até você morrer. Não importa, eu posso parar de gostar de ti. Sei lá, a gente pode perder a paixão, a gente pode perder coisas assim de afeto por um momento, porque isso acontece, paixões são picos, né? Sim. Vão e voltam, mas eu não vou te abandonar, eu vou fazer que nem Cristo, eu não vou descer da cruz, eu posso sangrar, eu posso sofrer, suar, mas eu não vou te abandonar. Então, assim, é um amor que exige um comprometimento, é um amor assim... Então, assusta, assim, quem... Quando você diz num casamento? O casamento é um exemplo, né? Mas você tem que fazer isso com todo mundo, no sentido... eu tenho que olhar para ti, Matheus, eu tô fazendo um podcast aqui contigo, eu tenho que pensar assim, cara, eu tô fazendo um podcast com Jesus Cristo. Então, eu vou chegar aqui e vou falar qualquer coisa. Não, cara, eu tenho que dar o meu melhor. Então, a tua vida, se você realmente quer viver uma vida cristã, católica, você tem que o tempo todo estar buscando isso. Então... já é, como eu disse, a religião da cruz, não é fácil. Então, para você se converter, você tem que usar a tua vontade para submeter a isso. Aí, lógico, depois que você se converte, você ganha, como eu disse, a ajuda dos sacramentos, tem toda a graça ali de Deus que vai te ajudar. Mas, como exige esse esforço, essa vontade, esse submeter, muitas vezes você fica com medo, cara. Você fala, não vou entrar. Entendeu? Aquele negócio. Mas é que tá, se Até porque as provas vêm, né? se você, não adianta você, aquele negócio, cruz vai ter de todo jeito. A única diferença é que se você se converte, você usa essa cruz para te redimir. Você se junta a Cristo. Mas não é porque você, não quero isso para mim. Não quer dizer que as dificuldades vão deixar de aparecer na tua vida. Pelo contrário, vão aparecer e vai ser pior porque você não vai ter a graça de Deus para te amparar. E aí vai ser muito mais pesado. Então, por exemplo, aquele negócio de sofrimento. O que é que você acha pior? Uma pessoa que ela tá sofrendo na cama do hospital, sei lá, tá doente, tá com câncer lá, e ela não tem nenhuma relação com o transcendente. Sei lá, perdeu um filho, alguém. Cara, é desesperador se você não tem uma visão do transcendente. Outra pessoa, mesma pessoa que tá doente, tá com câncer, perdeu um filho, e ela fala, cara, tá doendo muito, mas eu posso usar esse sofrimento para algo maior, para me santificar, para me unir a Cristo, para ajudar alguém. Continua doendo,
mas aquela dor vai ter um significado. Tem um sentido. Tem um aquilo. sentido, tem esperança. Então você ganha... não sei se você já leu Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl também, que é um médico judeu que ele ficou nos campos de concentração nazista. Ele disse que enquanto a pessoa estava ali no campo de concentração, que ela tinha algum sentido, sei lá, ela pensava, quando acabar a guerra eu vou rever um familiar meu que precisa comigo, que precisa me ver. No caso dele, ele tinha que terminar uma tese dele de mestrado, uma coisa assim. E isso deu sentido para ele aguentar todas aquelas barbaridades. E ele disse que quando as pessoas não aguentavam, quando elas se suicidavam lá nos campos de concentração, era justamente quando o cara ele já passou tanto sofrimento, mas ele olhava assim, cara, não tenho mais esperança. Ele disse que via no olhar da pessoa quando ela perdia a esperança. E aí quando ela perdia a esperança, acabou, velho. Então assim, a esperança na dor, ela pode ser a diferença entre continuar ou não, entendeu? Então assim, a relação com o transcendente, cara, você ganha uma força, assim, porque não tem como, né, velho? A vida o tempo todo tem cruz, toda vez tem problema, então... E é interessante que você traz uma ideia de sofrimento no sentido de oportunidade para crescer, né? E não crescer no sentido materialista, oportunidade de crescer no sentido da evolução, né? No seu caminho espiritual, né? Que aí foge um pouco do que a gente vê no status quo, né? De sofrimento como algo ruim. Lógico, não vai ter dor, como você mesmo disse, mas o que me traz aqui a reflexão é de que se esse sofrimento ele está ali, de alguma maneira ele está ali para te fazer crescer, né? Ele não está ali por um acaso, ele está ali para te ajudar nesse seu caminho em direção a essa comunhão com Cristo, ou a esse uno, né? Sim. Não é o sofrimento pelo sofrimento, né? O cristão, ele não é sadomasoquista. É o sofrimento como uma forma de redenção, né? Igual ao sofrimento de Cristo na cruz. É você pegar aquilo ali e transmutar aquilo para um sentido maior. Então é isso. Você tem até um ditado que o pessoal fala que antigamente, hoje a gente fala assim quando tá sofrendo muito, né? Meu Deus, que vida chata, minha vida é só sofrimento. Dizem que os antigos homens, principalmente esses grandes homens, reis, sacerdotes, dizem que eles falavam assim, cara, minha vida tá chata. Deus nunca mais me mandou um sofrimento. Tipo, quando tava muito relax, muito bom, é que o cara estranhava. Porque ele não tinha material pra transcender, pra evoluir. Até os estoicos falam isso também, né? Se você for ver. Apesar do... eu acho que hoje eu vejo, né? Que o ponto de vista cristão é muito mais belo. Mas até o estoicismo, na própria filosofia, pela razão, você já consegue ver isso. É tipo assim, Deus, detonei o Bowser aqui, manda mais, Exato, né? velho. Manda mais que eu tô pronto, né? Que é muito profundo, né? Pensar dessa maneira, né? Pensar que assim, cara, legal, eu transcendi aqui esse sofrimento, eu transcendi essa situação que eu tô passando e estou pronto para a próxima, porque eu estou aqui, tipo, ainda mais quando você traz essa ideia como que fala? Da conversão, é isso, né? Não para. Não para. Como eu falei, a conversão é um estalo, né? Mas não quer dizer que agora você chegou. Não, meu amigo, aí foi o start, entendeu? E a sua conversão ela vai se aprofundar. Você está o tempo todo se convertendo. E a conversão é o seu sim, né? A partir de hoje eu vou viver esta vida. Mas você vai cair, você vai ser tentado. O tempo todo a gente está sendo tentado. Só como eu disse, na igreja católica a gente tem a ajuda dos sacramentos. Eu realmente, cara, é uma coisa que me incomodava quando eu não era convertido. Porque, como eu digo, você tem acesso pela inteligência a muita coisa. Eu até brincava, cara, às vezes eu estava sendo católico antes de me converter. No sentido de que eu já tinha acesso a alguns conhecimentos que batiam com o da igreja e até tentava viver algumas coisas já. Mas sem a ajuda de Deus, cara, você por você mesmo, tem uma hora que você fala assim, mano, não vou conseguir nunca isso aqui. Você fala assim, meu Deus, não dá. Eu por mim mesmo não vou conseguir. Será que o caminho é individual, né? Então... Não faz sentido, não faz sentido, né? entendeu? Então, às vezes o cara, como eu digo, na filosofia, às vezes você consegue pela razão, né? Só que... Até um ponto, né? Até um ponto. Vai chegar um ponto lá que você vai dizer, cara, só isso aqui não vai dar, não. Vou ter que pedir ajuda a Deus e Deus tem que me ajudar, porque senão... Então é isso, a conversão ela é contínua, não é um ponto ali que foi um estalo e acabou. E é interessante, né? Me traz a ideia assim,
ampliando para as religiões, né? Não só para o catolicismo, né? No sentido da essência, né? Por algum motivo tem de ter, vamos dizer, pessoas que se prontificaram a trazer um conhecimento para o resto, né? Tipo assim, de deixar algo tangível para as pessoas aprenderem. Algum sentido tem, né? Dessa junção de pessoas, de mandamentos, e trazer isso de uma forma, entre muitas, mas muitas aspas, simples, para as pessoas poderem aprender, né? Porque elas, por elas mesmas, não me parece muito... Não me parece que tem muito sentido, né? Justamente quando você tem as religiões, existe já muitas pessoas devotas a uma ideia e somando a muitas e muitas, muitas pessoas, esse conhecimento começa a ficar um pouco mais tangível e compreensível, né? O ser humano, desde que é ser humano, ele sempre buscou Deus, né? As religiões é isso. As pessoas, elas não satisfeitas, elas querem achar um sentido para o que elas estão vivendo, então elas começam a buscar Deus. A história das religiões é isso, né? Tem até uma encíclica do Papa Bento XVI que ele fala sobre religiões, que é a encíclica Dominum Jesus. Depois eu te mando, é muito boa. Que ele fala justamente isso, que as religiões, as crenças, elas é esse movimento do homem buscar a Deus. Qual a diferença do catolicismo, do cristianismo, né? A gente acredita que teve um movimento inverso. Deus se revelou aos homens. Então, Deus entrou, saiu do eterno e entrou no tempo e no espaço, se fez homem, disse literalmente, simbolicamente, explicitamente o que é que ele queria da gente. Então, assim, para pensar, velho. Para quem realmente querer, você fala assim, cara, Deus, criador do universo, de tudo que existe. Se ele viesse aqui e me dissesse, não mais assim, eu chutando o que eu acho que Deus quer, eu buscando, mas ele mesmo vir, se encarnar, se transformar num homem e ele dizer para mim o que é a verdade. O que ele realmente quer. Se você realmente crê nisso, cara, você fala, eu vou tentar seguir esse cara, velho. Porque é Deus que tá falando, entendeu? Não é simplesmente um ser humano muito sábio que alcançou. Não, é Deus vindo na forma de um ser humano. Então, assim, é esse movimento. Mas quando você fala Deus na forma de ser humano, você diz nós todos como Deus ou você fala no sentido de Jesus mesmo? No sentido de Jesus, no sentido de que Deus se fez homem. Porque nós temos a divindade por participação, né? A gente tem Deus através de Cristo. Nessa encíclica mesmo, o Papa fala lá que até mesmo nas outras religiões, por exemplo, os elementos de verdade, de sabedoria que tem nas outras religiões, ali também é Cristo. As verdades estão chegando ali através de Cristo. Então, assim, ele é como se fosse o sol que irradia essa sabedoria, que na Igreja Católica ele está justamente abaixo desse sol, recebendo em plenitude, e nas outras religiões recebe raios dessa verdade, né? Elementos da verdade, que ele coloca lá na encíclica. Muito bonita, cara, depois eu te mando ela. Mas assim, entrando justamente nessa questão do crer, né, de Jesus vindo aqui falando, mas para mim, pelo menos, a questão não é nem essa. A questão assim, é quando isso, ao longo de tempos e tempos e tempos, é escrito por homens, né? Homens que vão pegando esses ensinamentos e vão, eu não vou falar modificar, porque não é nessa, e vão interpretando a sua maneira, né? E isso ao longo de milhares e milhares de anos pode ser outra coisa, né? Pode não ser necessariamente a essência do que era Deus, né? É isso que eu fico mais questionando, assim. Quando vem um mensageiro, né, de Deus trazendo todas essas ideias, como as pessoas vão interpretando ao longo do tempo, né? Tipo, como se fosse um... Será que, de alguma maneira, não existe também um telefone sem fio, né? Porque senão a gente não teria muitas as religiões tendo a sua parte da religiosidade, né? Quando eu falo da religiosidade, das pessoas da fé cega mesmo, né? Uhum. Eu acho que pode ter a questão do telefone sem fio, mas para mim mais perigoso que isso é a questão da interpretação... Literal. Não literal, mas da interpretação de acordo com a minha conveniência.
Por exemplo, como eu disse, quando eu fui ler a Bíblia sem preparo nenhum, eu leio a Bíblia, tenho a minha própria interpretação e, olha, isso aqui eu vou tirar porque Não me não interessa. me convém, vai doer muito, principalmente para as pessoas que vão me ouvir. Isso daqui eu vou deixar. E eu enfatizo só essa parte aqui, essa outra eu vou fingir que não existe. A palavra, o pessoal fala de heresia na igreja, heresia é uma coisa básica, vem de um termo em grego, heresis, que é justamente escolher. Eu escolho uma parte e finjo ali que a outra não existe. Então, assim, quando eu faço, para mim, o mais perigoso, assim, quando você faz em relação a esses textos, é isso. É você pegar só uma parte que te interessa e você fingir que, por exemplo, quando eu pego Jesus e transformo Jesus assim, não, Jesus é só amor, Jesus é só misericórdia. Jesus é amor, Jesus é misericórdia, mas, cara, lê o Novo Testamento. Quantas vezes Jesus fala de julgamento, que pessoas que não buscarem, que não morrerem por ele, que não se converterem, vão sofrer com isso, vão ter consequências, que vai ter um julgamento final. Então, assim, você tem que analisar a coisa na sua integralidade. A partir do É momento em um que eu, todo, né? é Não como um é todo. A pergaminhos. partir do momento que eu pego só o que me interessa e aquilo ali que não me interessa, eu vou colocando para debaixo do tapete, eu tô me enganando. Aí vira a espiritualidade de conforto que a gente estava falando, né? Mas em relação por exemplo, uma coisa que me chama a atenção também na Igreja Católica é que justamente, muitas vezes eu pensava isso, cara, e aí, questão do telefone sem fio, como é isso? Só que assim, quando você crê, você vê que Jesus Cristo lá, ele fala que justamente ele ia estar até o final dos tempos com a igreja dele. E que por mais que viesse ataques, que acontecesse várias coisas erradas na própria igreja, as portas do inferno, ele fala assim, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, na igreja, tudo que você for interpretar de texto sagrado, inclusive na Bíblia, vai ter que ter uma autoridade para interpretar aquilo ali que você vai tomar como referência. Na igreja católica, em última instância, a referência é Cristo. Porque se você for pegar historicamente a linha sucessória dos apóstolos, dos papas, você vai chegar até São Pedro, que foi apóstolo de Cristo e que recebeu essa mensagem. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, você tem essa garantia de que tem Cristo ali como última instância, dando autoridade àquilo. Isso não quer dizer que a igreja, enquanto instituição, não esteja imune a erros, né? Como houveram erros na história. Mas em termos de ensinamento, de doutrina, de magistério, de fé, nós temos essa garantia de que Cristo está ali com o Espírito Santo, utilizando aquelas pessoas para serem intérpretes, digamos assim, oficiais, que nos dá essa garantia. Então, assim, isso é uma coisa que me conforta, até no sentido, porque eu poderia dizer, tá, mas eu não acredito. Mas aí, cara, olha para a vida. Como eu disse, o meu processo especificamente, eu já estava vivendo, eu já tinha chegado a algumas conclusões pela minha própria vida, sem nenhuma coisa assim de religião, da realidade, aquilo que a gente estava falando antes do podcast. A própria realidade estava me mostrando verdades que depois a doutrina da igreja me apresentou de uma forma sistemática. Então, assim, quando você vê que uma coisa ela é verdade na realidade, que ela não é uma coisa simplesmente teórica, ideológica, mas que aquilo bate com a realidade das coisas, para mim, no meu processo, é o que me convence. Então, assim, isso para mim foi de bastante ajuda. Eu já estava, assim, num processo que, em relação a relacionamentos, a trabalho, em que eu já estava chegando a conclusões que já estava beirando, se não fossem iguais ao que a igreja já estava dizendo. Então, assim, me parece bastante incrível esse argumento de fé da igreja de deixar um corpo eclesial histórico que nos dá essa garantia. Interessante, cara, porque você não só crê, se fez crer, como investigou
e viu aquilo na sua vida se estabelecer, né? Porque é uma coisa que a gente, entre muitas, você brinca entre os dois mundos, né? Entre você estar ali estudando e vendo aquela base sistêmica e aplicando aquilo na sua vida e vendo se aquilo ressoa, né? Você pega aquele ensinamento, você aplica ele na sua vida, você joga ele pro mundão e fala assim, pô, opa, faz sentido, né? Exato, cara. Até porque se não for assim, vai muito de personalidade e temperamento também, né? Tem gente que já aceita as coisas com mais facilidade. Tipo, se esse fosse o meu temperamento, eu acho que e eu tivesse tido uma formação boa e tal, acho que eu já teria me convertido há muito mais tempo. Mas eu sou um cara muito questionador, assim. Então, eu não aceito, isso aqui que eu tô falando hoje, pra eu aceitar hoje, meu amigo, foi muita caminhada, muita queda, muito tapa na cara. Mas, assim, aquele negócio, aquilo que você me perguntou, cara, quando foi que você começou a receber as coisas e dizer que não dá pra voltar atrás? Depois que você adentra esses estudos e essa busca, chega uma hora que vai vir mensagem. E aí você vai ter que escolher. Vou fingir que não estou ouvindo ou vou ouvir e vou me aprofundar mais. É tipo aquele mal comparando assim, né? Porque agora virou modinha, mas é como se fosse aquela pílula lá do Morpheus, né? Ó, se você tomar essa pílula aqui, não tem mais volta. Não tem volta mais não. Mas simbolicamente a conversão foi isso para você, né? É isso. Apresentaram essas duas pílulas e você pegou aquela pílula, né? É a pílula a curto prazo mais difícil, mas a longo prazo é a que traz a verdadeira felicidade. Né? E é interessante que eu leio isso, né? Como o compromisso consigo mesmo, né? Essa conversão, assim, eu estou me comprometendo com todos os meus atos, né? Tem até eu conversei com um amigo lá da Nova Acrópole que ele fala assim, quando você entende tudo em todos os seus ossos, até a unha, quer dizer que você realmente conseguiu absorver aquele conhecimento. E é mais ou menos isso, né, que você me traz. Cara, estou disposto a, entre muitas aspas, me sacrificar pela verdade, né? Sim, cara. Inclusive, foi outro aspecto muito importante que eu não falei na minha religião, o Opus Dei, que foi criado por São José Maria Escrivá. Inclusive, ontem eu fui numa biblioteca atrás do livro dele, O Caminho, para te dar de presente, não achei, cara. Vou ficar te devendo. Que isso, imagina. Mas é justamente a proposta deles de você... É o seguinte, quando a gente fala santificação, essa união total com Deus, né? Muitas vezes no nosso imaginário, principalmente para quem é católico, santo, cara, santo vai ser o padre, vai ser o bispo, vai ser uma freira. São José Maria percebeu, a igreja sempre falou isso, mas ele deu mais ênfase a isso. Não. Todo mundo é chamado à santidade. O advogado, o médico, o produtor. E como é que eu vou me santificar se eu não posso passar o dia inteiro numa igreja rezando, comungando? Como é que eu vou me santificar? Através do teu trabalho. Isso pra mim foi uma coisa assim, porque tudo que você faz, tem até uma frase que ele fala, de uma mulher assim, que ela descascava batatas, né? Esse era o trabalho dela. Aí ele fala assim, antes descascava batatas, agora santifica-se descascando batatas. Ou seja, todos aqueles atos que você fazia antes, que era só pela mecânica do dia a dia. Vira um ritual, né? Vira um ritual, velho. Imagina assim, aquilo que eu te falei do podcast, até mesmo uma mulher, ela, sei lá, uma zeladora, ela vai limpar o chão. Ela pode fazer o trabalho dela bem feito ali, pra ganhar o dinheirinho dela, tudo bem. Mas imagina se ela pensa assim, cara, eu vou limpar esse chão, porque Jesus vai passar aqui. Porque eu quero dar o meu máximo de excelência nesse pequeno ato para Jesus. As pessoas que vão passar aqui são Jesus. Eu acho que essa mulher ela vai entregar o máximo dela. Então, assim, aplica isso para cada profissão. Se todo mundo fizesse, se o médico fosse fazer uma cirurgia pensando, eu estou operando Jesus Cristo. Ou o advogado olhando assim, pô, cara, eu estou defendendo Jesus Cristo. E não só, tipo assim, no trabalho, assim, tipo, atravessar a rua, né? Dar licença, a rua, pedir licença para alguém. Sábado à noite eu tive uma experiência, assim, foi muito massa, cara. Eu tinha acabado de voltar do amigo ao culto da igreja, e aí o pneu do meu carro furou. Aí beleza, não sou borracheiro, mas sei o básicozinho ali, né? Peguei o macaco lá, comecei a trocar o pneu, só que na hora de tirar, acho que o buraco foi tão grande que ficou preso lá o negócio. E eu não tava conseguindo tirar o pneu para colocar o outro.
Aí eu fiquei assim, caraca, velho. E passando o carro, ninguém parava pra ajudar. Aí eu olhei assim pro céu, meu Deus, me ajuda, manda alguém aqui. Cara, sei lá, 5 minutos depois, apareceu um senhor, morador de rua, um mendigo, que tava... Eu vi uma foto. Foi, eu Eu postei vi. até. Ele tava com uma plaquinha, ajude o mendigo. E o cara, o mendigo que tava com a plaquinha de ajude o mendigo, parou pra me ajudar. Ele já disse que já tinha trabalhado com borracharia, o cara simplesmente deu uma aula lá. Ele, ele ainda teve uma dificuldadezinha lá pra tirar, então eu vi que eu não tava sendo tão leigo assim. Só que o cara tirou. Aí eu conversando lá com ele, né? Aí eu falei assim, cara, foi Deus que te mandou aqui. Aí ele falou, Deus é bom. Aí eu aproveitei, eu falei, e você acredita nele? Aí ele olhou assim pra mim, como quem assim tava surpreso. Ele, papai? Se eu acredito em papai? Tipo assim, o cara na intimidade, velho, com Deus. Aí aquilo ali pra mim, eu, cara, isso aqui é Cristo, né, pô? O Cristo falou que ele ia se esconder nessas pessoas. Quando você ajuda alguém, é a mim que tá me ajudando. E no caso, fui eu que fui ajudado, né? Então, assim, tudo ganha sentido, tudo, tudo. O sofrimento, o teu encontro, a tua amizade, o teu relacionamento, o teu trabalho. Cara, se uma vida. O mal do nosso século é a depressão, é a falta de sentido das coisas. Se uma religião, uma proposta de Deus me dá isso, cara, me dá um plano de vida em que tudo tem sentido, até mesmo na pior coisa da vida que é o sofrimento, até isso, Deus usou o sofrimento como o ato de redenção maior dele. Cara, essa é a arma que todo mundo precisa. Por isso, quando você se converte, você quer trazer todo mundo. Porque você começa a ver assim, você vê o cara sofrendo, você fala assim, mano, aquele cara ali, ele tá precisando, velho. E não é aquele papo assim, conhecer Deus. Porque às vezes as pessoas falam isso no sentido muito assim, de. Fé cega. E CNPJ, tá? O cara tem que começar a ir ali debaixo daqueles 4 tetos. Não, velho. É você conhecer realmente nesse sentido que eu tô falando, de você aprender o que é que significa cada coisa, o que é que Deus quer de ti. E claro que vão ter as dificuldades. A gente tá falando aqui da parte bela, mas, cara, é Claro. dificuldade. Você não vai se converter e ser um santo, entendeu? Você vai ser um santo se você for um santo, depois de uma vida toda caminhando para isso, caindo e se levantando de novo, e confessando e comungando. Não, e você traz uma ideia muito interessante, né? Que assim, a gente vive num mundo que muitas vezes a gente ajuda por, por muitas vezes ou por ter algo em troca ou por algo que vai ter ali. E aqui a gente está falando assim, especialmente quando você fala do mendigo que estava ali precisando de ajuda, precisando, sei lá, do alimento dele. Ele ia lá ajudar pelo simples fato de ajudar, porque ele, pelo que você me contou, ele enxergava já Deus, ele já tinha essa proximidade com Deus. E ele estava ajudando o outro por saber que o outro era ele mesmo, né? E quando você fala de Cristo, quando você deu o exemplo da faxineira de limpar o chão, pensando em Cristo, né, me veio muito a ideia assim, você tentando trazer do símbolo, tentando trazer que todos, de alguma maneira, somos um, né? Todos fazemos parte de algo maior. Então, eu estou ajudando outro, eu estou ajudando a mim mesmo, e não no sentido do ego, mas no sentido de ajudar pelo fato de ajudar, né? E não esperar nada, né? Sim. Que é a armadilha do ego, né? A armadilha do ego. Você ajuda, você faz sem esperar nada, mais engraçado, você está recebendo tudo. Você está recebendo, o próprio cristal, quando você ajuda essas pessoas, você está me ajudando, você está fazendo para mim. Então você está, mesmo que, às vezes pode até ser um motivo da pessoa fazer também por esse motivo, ela pode começar a fazer até por um ato egoísta, mas aos poucos, ela vai transmutando isso, entendeu? Que é o lance, né? Quando você ficar satisfeito com isso, porque você tem a consciência de que você, entre muitas aspas, está se ajudando, né? Entre muitas aspas não, entre zero aspas. Você está se ajudando porque você faz parte disso, né? Não tem como, cara, tá conectado. Você... É por isso que os 2 maiores mandamentos, né? Que são 3, na verdade, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, são 3 amores, né? Tá tudo conectado. Eu não tenho como amar ao próximo na sua plenitude se eu não amo a Deus, senão não é caridade, é filantropia, que são 2 coisas diferentes também. Como que é? Eu não entendi. Eu não tenho como amar o próximo em plenitude se eu não amo a Deus, se eu não tenho essa relação com o transcendente. Certo. Porque
A caridade, que é a virtude rainha, ela é diferente da filantropia. A filantropia é essa coisa, é uma coisa boa, mas você está ajudando a pessoa Sem significado. sem significado e só no aspecto material. Certo. Muitas vezes até imbuída de uma vaidade, tem muito isso em mundos empresariais, né? Mas faz parte, não é melhor isso do que Exato. o egoísmo puro, né? Não ajudar. A caridade, que é a virtude rainha, é justamente você estar tão imbuído de uma relação com Deus, você está recebendo tanto. Primeiro, você sabe que é amado e que você está recebendo um amor que você não mereceu, que você fala, cara, eu recebi um amor tão grande, uma graça tão grande, que eu não tenho como não responder isso com amor também. E aí, você responde esse amor que você recebeu, amando a Deus novamente e amando ao próximo. E se amando, né? Porque ele ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, são 3 amores, os principais 9 mandamentos, que resumem toda a lei e os profetas, né? Como Cristo fala. Então, não tem como você não ter essa relação com Deus e não desenvolver isso. A caridade, ela é a virtude rainha. As virtudes teologais, não sei se você já ouviu falar. Fé, esperança e caridade. A igreja fala que são 7 virtudes, né? Tem as virtudes cardeais, prudência, fortaleza, justiça e temperança. Essas são as virtudes, até Platão falava na República, se eu não me engano, que são as virtudes que a gente, por nós mesmos, a gente consegue, né? Até uma pessoa que não tem relação nenhuma com o transcendente, um ateu, ele pode desenvolver essas virtudes. Mas as virtudes teologais são aquelas virtudes que são infundidas pelo transcendente, por Deus, que é a fé, a esperança e a caridade. E elas estão intrinsecamente ligadas, é como se fosse uma escadinha. Pela fé, eu sei que eu sou amado. A fé é a porta da espiritualidade. Se eu não tenho fé, se eu não sei que eu sou amado, como é que eu vou me dar para o outro? Geralmente tem isso, as pessoas não se dão, elas não têm coragem de se expressar, de se falar, de ser um ombro amigo, de conversar, de se doar, porque elas acreditam que elas não são amadas, que elas não valem nada, que elas não têm valor. Então a pessoa fica ali com a vida travada, como se fosse a vela debaixo do velador, né? Não queima, não dá luz. Quando a pessoa sabe que ela é amada, ela tira esse velador. Então a vela ela é colocada em cima, então ela ilumina a sala inteira, né? Então a fé é isso, é você aceitar essa verdade revelada e se saber amado. Quando você se sabe amado, Então a fé está imbuída do se amar. Do se saber amado. Se saber amado. Alguém me amou primeiro. Quando eu sei que eu fui amado, que o próprio Deus se fez homem, se sacrificou para mim, eu falo, cara, Deus me amou. Qual é a segunda virtude? A esperança. Se eu recebi esse amor, então eu tenho que esperar algo correspondente a esse amor, que é justamente o que a gente chama na religião de céu, que é esse mundo da perfeição eterna. Quando eu me sei amado e eu tenho a esperança, vem a virtude rainha, que é a caridade, que é esse amor fruto dessa relação com Deus. Que o pessoal, todo mundo fala, todas as virtudes, São Paulo fala isso, né? Elas vão desaparecer. Os sacramentos vão desaparecer quando a gente estiver no céu. E todas as virtudes, se você for ver, elas têm que ter aquilo que a gente chama de equilíbrio, né? Se você puxar a virtude muito para um extremo, vai descambar para algum vício. Qual é a única virtude que você pode ser excessivo que não vai descambar para nenhum vício? É a caridade. Não tem, assim, você pode ser caridoso, não a caridade no sentido material, a caridade nesse sentido que eu estou falando. Quanto mais caridoso você for, cara, quanto mais você se doar, a gente é que nem vela, quanto mais você se queimar pro outro, é um efeito doido. Todo mundo quer, o que é que a gente mais quer, a nossa sociedade, é ser feliz, né? Cara, eu quero ser feliz, só que a gente quer ser feliz buscando prazeres imediatos, prazeres curtos. Aí a gente, sei lá, não tô dizendo que isso é errado, faz parte, viajar, curtir, faz parte. Mas se você leva a vida só nisso, chega uma hora que você vê que o negócio não é aí, né? Você começa a ver que enche. Agora, se tu levar uma vida o tempo todo, cara, se doando, cara, vou dar meu melhor aqui no podcast, vou dar o meu melhor ali na produtora, no job que eu peguei, vou dar o melhor pra minha namorada. Você esqueceu de você mesmo, você se saiu do centro e tá o tempo todo se doando. Você se cansa, você fica esgotado, mas você fala no final do dia, cara,
eu tô feliz. Esgotado fisicamente, né? Esgotado fisicamente, mas você fala, cara, eu tô feliz, mano. Isso é a felicidade, tá ligado? Então, assim, esse é o convite, cara. E é uma vida toda, né? Tem momentos que você vai estar mal, que você não vai estar enxergando isso, mas é como eu disse, você tá ali o tempo todo com a graça de Deus te ajudando. Caraca, Johnny. Você trouxe uma reflexão até, né? Tava no job hoje até tarde, né, fisicamente, e pensando muito assim, putz, cara, vou estar lá cansado. Mas assim, fisicamente tô cansado. Mas aqui eu tô com você assim, cara, sabe? Sim. Preenchido, sabe? Preenchido internamente, porque, cara, é, eu sei que pra mim tá sendo, cara, aprendendo absurdos. Sei que, assim, essa sua mensagem, ela é muito pura, muito verdadeira, e sei que pode impactar outras pessoas também. Então, tipo assim, a vida é muito louca, porque, assim, entra de novo aço, não faz sentido, né? Porque você vai lá, se esgota fisicamente, mas tem algo ali que é uma chama que parece que ela só está se acendendo cada vez mais, né? Você tá fazendo aquilo que a gente conversou lá da historinha da planta, dos animais, do ser humano. O ser humano, velho, ele vai ser feliz quando ele se esgotar pelo transcendente, por Deus. E quando ele fizer isso, ele tá se esgotando. Você olha assim, cara, essa mão, esse corpo, ele vai um dia desaparecer, mas se ele tá servindo para algo maior do que ele, é nisso que vai se encontrar a realização. Então é isso, cara. Você vai se esgotar fisicamente, você vai estar cansado. Eu tive muito essa sensação quando eu fiz meu filme, cara. A gente passou o dia todo, a gente começou a gravar 8 da manhã, terminamos quase meia-noite, cara. Tava morto, morto. Só que a gente olhava assim, mano, que coisa gostosa, velho. A gente tá fazendo o que a gente quer. A gente tá. Isso aqui é uma coisa que a gente tava só imaginando, a gente botou em prática. E a gente tava fazendo por um propósito maior. Esse meu amigo também, ele tem uma relação bastante profunda com Deus. Então, assim, cara, é mágico, pô. Mesmo você esgotado ali, você tá feliz, mano. É uma coisa assim, só você estudando e se aprofundando pra entender. E é louco que isso que a gente está conversando não é nem uma crítica, é uma coisa que eu acho que é o caminho individual mesmo. Você não se aprende numa escola, você não aprende numa faculdade, você aprende na vida, né? Tipo assim, lógico, tem a crítica no sentido que assim, a gente se apega muito a questões materiais de o que você vai trabalhar, o que você vai fazer, e esquece um pouco de se conectar um pouco com a sua verdade interior. Mas também existe um outro lado que é o seu caminho individual, né? Não existe um livrinho que vai te dizer o seu caminho. Quem vai te dizer o caminho é essa voz interior, ou qualquer coisa que você enxergue dentro de você, né? Exato. Existem as verdades universais, né? Mas a forma como essas verdades universais se expressam é como você disse, é o caminho individual de cada um. Cada um tem sua vocação, cada um tem seu caminho. É, Mas eu acho que ajuda muito a gente ver as duas coisas, sabe? Tipo, ver a finalidade das coisas, porque também às vezes se você foca muito no caminho individual, eu falo isso por experiência própria, porque eu passei muito tempo da minha vida nisso, de cara, qual é a minha vocação, o que é que eu tenho que fazer. Mas, cara, muitas vezes você descobre a tua vocação e o que te dá sentido nesse aspecto individual, quando você foca mais na finalidade, sabe? Na verdade universal, que é isso, é servir, é fazer o bem para o outro. Se você começar a fazer isso, a tua probabilidade de descobrir o teu caminho individual e a tua vocação é muito maior do que se você ficar focando só no teu caminho individual, entendeu? Então eu acho que é um mix das coisas. Mas é dual, né? Que para entender essa ideia de que servir você tem que passar por um outro caminho. Exato. Muitas vezes o cara começa servindo, sei lá, o cara vai trabalhar, sei lá, entregando iFood ou sei lá, cozinheiro, qualquer coisa. Mas no processo ali daquela profissão, ele conhece alguém que faz outra coisa, que chama ele para fazer uma coisa que é a vocação dele, entendeu? Mas que ele nunca descobriria, por exemplo, se ele ficasse em casa trancado no quarto pensando, meu Exato. Deus, pai meu. Então, assim, eu acho que é um mix. Você tem o seu caminho individual, mas você tem que se jogar no mundo, mano. Você tem que dar o ato de fé, né? Em busca do uno, né? Cada um no seu caminho individual, mas no fundo todos em busca de se conectar e de servir, igual você falou, né? No sentido transcendente, claro. O pico da pirâmide é o mesmo, né? As faces que diferem. Né? Porra, Johnny,
Eu acho que é isso, cara. Pô, agradeço demais sua presença. Você é um cara que, pô, como eu falei no começo, lá na Nova Acrópole, você trazia reflexões, assim, muito profundas, assim. Dava pra ver que você era um cara que não tava ali pra brincadeira. E não dizer que existem pessoas que estão ali pra brincadeira, mas no sentido que você se aprofundava mesmo no assunto, né, cara? E, pô, pra mim, te trazer aqui, trazer esse espaço, pô, eu sou muito privilegiado, assim, de trazer isso de maneira sincera, sabe? Cara, agradeço demais. É verdade, esse negócio da profundidade é uma qualidade e um defeito. Que eu já tenho, como eu tenho muito esse negócio de querer me aprofundar em tudo, eu tenho que levar as coisas, às vezes, com um pouco mais de leveza. Às vezes até mesmo nas coisas que é um momento de relaxar, mano, eu tô ali. Então eu já tenho que buscar o outro lado. É questão de temperamento, dá pra gente conversar depois mais sobre isso. Lógico. Mas, cara, agradeço muito pela oportunidade. Eu achava que eu ia chegar aqui, ia ficar nervoso e não ia conseguir falar nada. Mas eu acho que eu rezei um texto antes de vir para aqui, pedindo para Deus me usar. Então, se alguém tiver assistido e se identificado, e até se morar em São Paulo e quiser conhecer lá o Divino Coração, que é uma comunidade que eu achei aqui em São Paulo, católica, muito bonita, tá convidado. E O você lugar é também, maravilhoso, cara. né, Você foi cara? convidado, você foi e tá convidado aí de novo. Pô, com certeza. E só agradeço, cara. Você também é um cara que de primeiro lá a gente já fez amizade, Já né? bateu, né? Já bateu, a questão do futebol que a gente gosta, fica zoando. E, cara, bota pra frente o podcast, é uma ideia muito massa que eu achei. Vou ficar acompanhando aí os próximos episódios. E o Johnny, pra encerrar, assim, você que é um cara artista, né? Eu não vou deixar de te perguntar isso. Tem alguma recomendação, seja de filme, de música, de letra, ou tudo isso, ou uma coisa dessa? O que ressoa aí no seu coração? Que Deus está emanando aí? Cara, como aconteceu aquele problema técnico e a gente lembrou da Paixão de Cristo, então eu vou recomendar de novo. Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Assistam o filme, tentem entender por esse lado que a gente conversou aqui no podcast, do sacrifício como redenção. E também procurem ver os bastidores, o que foi que aconteceu. Então esse é um filme que eu recomendo. Livro. Cara, eu tô lendo bem pouco ultimamente porque eu tô estudando muito. Mas eu acho que eu indicaria A Fé Explicada. É um livro que toca em muitos assuntos que a gente comentou aqui hoje e que dá uma explicação assim, porque muitas vezes a Igreja Católica ela é vista de uma forma deturpada, que as pessoas não conhecem e aí tem uma visão muito rasa. Então você buscando livros assim, Fé Explicada, até canais no YouTube, tem muito canal bom hoje que fala. Tem um cara no Instagram, Alan Carrion, que ele é catequista, que ele é muito bom. O próprio Guilherme Freire também é um cara que fala muito. Guilherme Freire é o filósofo? É um filósofo, Então, acho que fica essa indicação aí pro pessoal. É isso, Johnny. Mais uma vez agradeço aí sua presença. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Queria agradecer quem assistiu, quem vai assistir. Para mim, muito importante trazer essas mensagens de amor. Se você curtiu, compartilha, curta. Se ressoou essa mensagem com você, passe essa mensagem adiante. Eu acho que mensagens de amor, mensagens da verdade ou de em busca da verdade sempre são muito importantes. Então agradeço, o podcast Religare fica por aqui. Pode dar um tchauzinho para essa câmera aqui, Johnny. Pessoal, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Valeu. Pô, não, e ele vai vir aí pra tirar uma foto nossa Cadê aqui. ele? Não, ele já vem aí. Vou tirar uma selfie aqui. Vai. Uma diferenciada.